Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa segundona, 23 de maio de 2022, teremos 6 palpites. Vamos ter jogos ali na segundona da Noruega, na faixa que vale uma vaga na Conference League na Áustria, primeira divisão na Suécia, e vamos fechar na segundona também na Suécia. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Grorud e Bryne, jogo válido pela segundona norueguesa, onde a gente tem o Grorud em 13º com 4 pontos e o Bryne ali em 14º com 3 pontos. Início de uma competição que tem uma tendência altíssima de gols, mas duas equipes que não começaram nada bem a competição e que tem tudo para tentar resolver ou melhorar sua situação nesse jogo. Para essa partida, o Grorud chega nos últimos 5 jogos, em 3 dessas últimas partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Bryne, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos e únicos 2 confrontos, todos eles com ambas marcam no placar, um jogo 4-2 e o outro 3-2. Por isso, o nosso palpite para esse jogo de duas equipes que precisam desesperadamente da vitória vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,62, ambas num campeonato que tem uma tendência altíssima de gols, até porque o Grorud nesses 6 primeiros jogos da equipe nessa temporada já marcou 7 gols e tomou 11. O Bryne, por sua vez, já marcou 7 e tomou 13. Ou seja, é aquele negócio, é um campeonato de muitos gols e o retrospecto dessas equipes mostram isso. Marcam e tomam muitos gols na mesma partida, em diversas partidas. E são duas equipes que vêm oscilando muito entre empates e derrotas. O Grorud vem de um empate até na Copa Nacional e no Campeonato Nacional não vence há 4 jogos, são 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Bryne vem de uma vitória na Copa e de uma vitória no último jogo no Campeonato Nacional. Então mostra uma certa reação, mas joga fora de casa e tem tudo para ser um jogo bem movimentado. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sked e Blink, outro jogo dessa segundona norueguesa, onde a gente tem os 2 últimos colocados. O Blink em último com 2 pontos e o Sked ali o Blink na verdade em penúltimo com 2 pontos e o Sked ali em último com nenhum ponto em 6 partidas disputadas. Para esse jogo, apesar de ser as 2 piores equipes da competição, eu acredito que deve ser um jogo movimentado, até porque o Sked nos últimos 5 jogos em 4 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Blink nos últimos 5 jogos em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, um jogo 3-1 e o outro 1-1. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,67 e mesmo sendo duas equipes que hoje são as piores da competição, o campeonato está no seu início. O Blink, caso vença, pode até sair da zona do rebaixamento. É uma equipe que sempre faz e toma muitos gols nas últimas temporadas do campeonato norueguês, e o Sked tem tudo para pontuar, começar a sua pontuação, joga dentro de casa, veio da terceirona na temporada passada, ainda não se encontrou na competição, mas vem de uma classificação na Copa norueguesa, então pode ser que tenha entrado nos trilhos e esse jogo pode ser muito importante, até porque ele joga contra o penúltimo colocado do campeonato. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tirol e Lask, jogo que vale uma vaga na Conference League pela Bundesliga austríaca. Para esse jogo, galera, eu acredito que deve ter uma tendência muito grande de gols, até porque a gente está falando do Lask, uma forte equipe ali do cenário austríaco, e o Tirol que conseguiu ali chegar nessa última fase. Para esse jogo também, o Tirol chega aqui nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Lask, uma equipe tradicional do cenário austríaco, nos últimos 5 jogos em 4 partidas
também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 desses duelos também tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo lá na Áustria vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,56 e a gente está falando de um jogo que quem vencer pega o Rapid de Viena na disputa que vale uma vaga na próxima Conference League, ou seja, é um jogo muito importante, um jogo único para essas equipes. O Tirol vem de uma derrota pro Altach que salvou a equipe do rebaixamento e agora pega o Lask, que ganhou do Admira e acabou rebaixando a equipe do Admira para a segundona austríaca. Acredito que deve ser um jogo movimentado, um jogo bem franco, até porque vale vaga. Quem faz o gol tem que se expor, quem faz o gol, a outra equipe tem que se expor, tem que sair pro jogo e pode tomar o segundo ou fazer um empate. Então pode ser um jogo muito dinâmico, com mais de 3 gols, assim como é característico nos últimos jogos, tanto de Tirol como de Lask. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Sundsvall e Midtjylland, jogo válido pela primeirona sueca, uns times de uns nomes complicados, mas a gente vai indo, né, galera? Vamos falar o time visitante para esse jogo, tá em oitavo com 14 pontos, enquanto Sundsvall em último com apenas 3 pontos em 8 jogos. Jogo que vale muito para ambas as equipes, principalmente para o Sundsvall, que joga dentro de casa, e um jogo que eu vejo com uma boa tendência para o mercado de gols. Até porque o Sundsvall nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe visitante nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53, uma cotação boa para um time que está meio de tabela. Caso vença, encosta aqui nos líderes que estão em faixa de competições europeias e até no líder mesmo, que garantiria o título nesse momento, enquanto para o Sundsvall é muito necessário essa vitória para continuar querendo sair da zona do rebaixamento. Hoje está a 6 pontos do Varnamo, que é o primeiro time fora dessa faixa, então precisa muito vencer, mas já tomou 22 gols em apenas 8 partidas. Pega a equipe visitante, que tem apenas 9 gols no campeonato, mas é um jogo que eu vejo com uma boa tendência para ao menos 2 gols, quem sabe até mais, até porque a equipe mandante vem de 4 derrotas seguidas e todas elas com sempre 2 gols ou mais no placar. Então por isso eu acredito que deve ser um jogo com uma cara de 2 gols, caso saia a gente nem perde nem ganha, com 3 gols ou mais aí sim a gente vence e tem sim essa possibilidade no jogo. Por isso, mais de 2,0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Halmstad e Broma, vou chamar assim, jogo válido pela segundona sueca, mais um campeonato de times com nomes complicadíssimos, mas vamos lá. Halmstad, primeiro colocado com 19 pontos, e o Broma, que vem fazendo bons jogos, em quinto com 14 pontos. Duas equipes muito goleadoras nesse começo de competição, e isso fica bem claro nos últimos jogos. O Halmstad, nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 3 gols ou mais. Já o Broma, que veio da terceirona nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas a equipe vem tendo 3 gols ou mais, sempre jogos muito movimentados da equipe visitante. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo, que promete, por ser duas boas equipes dessa segundona, vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,78 e um jogo que promete, que a gente tem o líder da competição com 17 gols marcados e 7 sofridos, contra uma equipe que vem da terceirona e vem muito bem, vem marcando muitos gols, já fez 20 em 8 partidas, mas tomou 16. Pega uma equipe qualificada, mas é uma equipe que tem cara de ser organizada, até porque nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e um empate, e sempre jogos muito movimentados, 4-1, 3-3, 4-2, 2-1, mas pega o Halmstad, que vem de 5 vitórias seguidas e também com jogos muito movimentados, vencendo fora de casa, dentro de casa, com placares elásticos, ou seja, jogão na segundona sueca e promete muito. Então, jogo claro para gols, então por isso mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Norrby
Ilts, vou chamar assim, que é outro nome super complicado nessa segundona sueca. E para esse jogo, galera, a gente tem a equipe visitante em oitavo com 13 pontos e o Norby ali em décimo com 11 pontos. Duas equipes ali em meio baixo de tabela com campanhas bem parecidas nesse início de competição, mas que o mercado de gols deve prevalecer. Até porque o Norby nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe visitante nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na segundona sueca vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45 nesse momento, mas é aquele jogo que a gente recomenda mais ou menos com 5 minutos pegar ali a 1,50, porque no longo prazo a gente tem um rendimento melhor. E a gente está falando de duas equipes ali que estão bem parecidas. Enquanto a equipe visitante já marcou 17 gols e tomou 13 e tem 13 pontos, a equipe do Norby já marcou 6 e tomou 9 e tem apenas 11 pontos nesse início de competição. Enquanto a equipe visitante tem uma média de gols maior, o Norby por sua vez não tem uma média tão expressiva, mas nos últimos jogos vem tendo boa média no mercado de gols. Ganhou a última partida de 2-1, empatou a penúltima e perdeu a antepenúltima, sempre tendo ao menos 2 gols ou mais. E caso aconteça somente 2 gols, a gente não perde nem ganha, até porque a gente está no mais de 2.0 gols asiático. Mas é um jogo que tem uma cara sim para 3 gols ou mais, porque essas equipes que estão vindo da terceira divisão na Suécia estão vindo com bons resultados no mercado de gols, assim como foi o Broma. Assim está acontecendo com a equipe visitante nesse jogo, que por exemplo nas últimas 2 partidas teve um 2-2 e um 5-2 no placar. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo lá na Suécia. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 jogos para essa segundona. Espero ter ajudado todos vocês. Agora compartilhem com os amigos, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!